mercado de escravos do Rio de Janeiro, né, ele inicia-se na Praça 15. É no século XVIII, meados do século XVIII, tá? Precisamente 1758, que a Câmara dos Vereadores, junto com os médicos, vão começar a legislar sobre esse mercado no centro da cidade, pois eles achavam que ele incomodava os moradores devido às características desse mercado, né? E que esses escravos chegavam ao Rio de Janeiro com várias doenças infecciosas e isso era prejudicial à saúde da cidade. E eles vão convocar esses médicos e cirurgiões para pedir a sua opinião e vão, nesse momento, decidir transferir esse mercado para outra região. E a região escolhida foi essa região que era conhecida na época como a região do Valongo. O Valongo, por onde milhares de negros africanos de diferentes etnias passaram na época do tráfico de escravos, compreendia os bairros da Saúde e Gamboa, locais de grande importância para a cultura negra. A região nos remete a uma parte triste da história do país, mas também à riqueza étnica e cultural que os africanos trouxeram para o Brasil, representando o berço da capoeira no Rio de Janeiro. O mercado do Valongo, ele comercializou em torno de 1 milhão de escravos, aproximadamente, né? Esses números ainda não tem condição da gente ter um número exato, mas a gente estima, através das entradas no Porto do Rio de Janeiro, que tenha sido comercializado nesta região, no mercado de escravos, em torno de 1 milhão de africanos. O escravo, ele é a peça fundamental, né, para a economia do país, porque não se fazia trabalho manual. A elite achavam que esses trabalhos eram trabalhos inferiores, eram chamados de ofícios mecânicos, relegados às pessoas inferiores e, naturalmente, aos escravos. Então, escravidão e trabalho eram quase que sinônimos nesse período. Então, o escravo, como já foi dito, ele era os pés e as mãos do Senhor. Escravo, ele é fundamental, porque sem o escravo, a economia brasileira, ela praticamente era inexistente. Se você tem uma ideia, né, se você pegar alguns inventários, tá, de proprietários de escravos, de senhores de engenho, a maior fortuna dele está avaliada em escravos. Então, se ele perdesse os escravos da noite para o dia, ele perderia uma fortuna incalculável, além de perderia o quê? A sua força de trabalho. Na verdade, né, os negros não foram escolhidos para a escravidão, né? Essa escravidão racializada que vai ter fundamentos na ciência, ela é uma escravidão pós-período moderno, é uma escravidão que vai estar pautada na ciência e mais precisamente no século XIX. Mas se a gente for olhar a história da escravidão, historicamente, em todos os lugares do mundo houve escravidão. Então a escravidão não é única e exclusivamente uma questão de africanos. E a própria África teve escravidão, sendo que uma escravidão diferente. Me bobeasse. Si, tabujo, telecanetisse. Oh, jouer. Jouer. Que jouer quem? Ma, Entendeu alguma coisa? Eu agora vou traduzir, já que você quer. Eu não vou repetir mais não, viu? Então vou dizer. Ó, toda vez que você pensar numa pessoa,
Você pensa em si próprio. É como seu coração fala pelo outro coração. Mas, se derramar uma lágrima por tu, você vai lembrar. É como uma roupa suja que você joga fora e lava. Mas o caminho pelos pés é mais do que o caminho pelo seu coração. Porque o seu coração fica lentamente perto do seu cérebro. Acultua toda a maduração do amor. Mas as mãos que tocam para o bem, as mãos tocam para o mal. Nunca use o mal, sempre o bem. Em 1996, quando Mercedes e Petrúcio resolveram reformar sua casa do século XVIII na Gamboa, encontraram um sítio arqueológico embaixo da estrutura. Um cemitério de escravos, onde foram encontrados fragmentos de crânios e ossos humanos, em sua maioria de negros muito jovens, do sexo masculino. Há evidências de que a maior parte dos ossos foi exposta ao fogo, e estudos mais detalhados ajudam a conhecer melhor como era realizado o processo de cremação naquela época, além de permitir a identificação de várias patologias e lesões. O Cemitério dos Pretos Novos foi criado em 1769 pelo Marquês do Lavradio, devido à transferência do porto de desembarque dos escravos da Praça 15 para o Valongo. Nele eram enterrados os escravos que eram trazidos da África e não resistiam à dura viagem, morrendo antes mesmo de serem comercializados. É interessante notar que esse nome, essa nomenclatura Preto Novo, se perdeu junto com o cemitério dos Pretos Novos. E daí nós conhecemos muito hoje ainda na historiografia o nome de boçal. O escravo boçal é o escravo recém-chegado e o ladino é o escravo que já está aculturado na cidade. Então poderíamos dizer que esse cemitério é um cemitério de escravos boçais, ou seja, escravos que ainda não tinham sido vendidos nem aculturados, ou seja, não estavam inseridos nessa sociedade. Em primeiro lugar, esses escravos tinham prática do trabalho, porque os traficantes que compravam esses escravos sabiam muito bem o que eles estavam comprando. Tanto é que uma nomenclatura que eles também usavam era para peça. Um homem valia uma peça, uma mulher meia peça, e isso dava o valor que esse escravo possuía em África, basicamente na agricultura. E esses escravos não morriam apenas na travessia. A pesquisa que nós fizemos aqui e outros pesquisadores também no campo da história demonstrou que a mortalidade no Atlântico beirava entre 3% a 4% do carregamento, faleceria. O restante morreria no Valongo. Esse é o caso desse cemitério. Muitos dos escravos que estão aqui sepultados, eles morreram não na travessia, porque esses que morriam durante a travessia, geralmente eram jogados ao mar. Entretanto, depois que eles entravam na Baía de Guanabara, eles não poderiam mais desfazer dos corpos. E o traficante tinha até mesmo que pagar os impostos pelos vivos e pelos mortos. Esses escravos chegavam doentes, debilitados por causa dessa viagem, que era extremamente penosa, morriam, faleciam aqui no Valongo e eram sepultados aqui nesse cemitério. O tráfico negreiro é intenso, né? A partir da vinda da família real, isso aí sofre um adensamento populacional, não só nessa região, mas como o número de cativos que são trazidos. Isso aumenta a mortalidade e dificulta o sepultamento, a ponto dos corpos aqui ficarem todos juntos, né? Eles não fazem mais a prática do sepultamento, eles amontoam os corpos e no final de semana eles tocam fogo nos corpos, né? Depois eles separam os corpos, depois eles jogam mais corpos. E eles não recebem mais do que uma parte, de acordo com a documentação, de terra sobre os seus corpos. Daí essa questão deles serem deixados à flor da terra. O que vai movimentar os moradores contra esse cemitério, mas nada é feito. Tema que mexe comigo, porque todo historiador, quando procura um tema, é porque ele quer falar, na verdade, algo que ele incomoda. O cemitério me incomoda muito por causa da nossa raiz. Essa é a nossa história, né?
aqui estão sepultados os nossos antepassados. Se nós quiséssemos, a importância do cemitério reside também no fato de que se nós quiséssemos uma amostra mais pura, se a gente pode dizer assim, de alguém que chegou da África, a gente não vai encontrar numa fazenda, a gente não vai encontrar nem sepultado ali nas igrejas, nos atos da igreja. A gente vai encontrar aqui nesse cemitério, porque esse cemitério era exclusivamente para escravos recém-chegados. Dos corpos que nós quantificamos, de 1824 a 1830, 6.111 escravos foram sepultados aqui. Todos eles eram escravos. Não tem um branco sendo sepultado aqui. Não tem um liberto, um escravo que foi liberto ou forreado sendo sepultado aqui. Isso significa que, para eles, era também uma violência ter o seu corpo sepultado aqui ou dos seus. E significava também que esses escravos aqui, eles alcançavam o patamar mais raso dessa sociedade. Se nós repararmos aqui o nível da rua, nós estamos aqui no calçamento, se nós observarmos o nível, pelo menos desse primeiro poço de sondagem, nós vamos ver que está equiparado. Ou seja, que de fato esses corpos não receberam muita pouca terra sobre eles. Então foi gratificante ver até que ponto a arqueologia pôde confirmar o que os dados históricos haviam já levantados e até que ponto esse diálogo entre arqueologia e história é importante para embasar o conhecimento que nós temos sobre o passado. No dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea. E a escravidão passou a ser ilegal no Brasil. Sobre o acontecimento, Machado de Assis escreveu: houve sol e grande sol naquele domingo de 1888, em que o Senado votou a lei que a regente sancionou e todos saímos à rua. Sim, eu também saí. O mais encolhido dos caramujos. Também eu entrei no préstito, em carruagem aberta. Todos respiravam felicidade. Tudo era delírio. Verdadeiramente, foi o único dia de delírio popular que me lembro de ter visto.